Fala pessoal, aqui é Fernando Parreiras, bem-vindos a mais um Jornada Cast. Hoje, um convidado muito massa, sensacional, um artista nato, conheço esse cara há muitos anos, e um cara de Deus que tem um coração gigante do tamanho dele, e que a gente se aproximou, e que tem umas artes pelo meu corpo aqui. Galera, Dom Avance, valeu, irmão, por estar aqui junto comigo dentro da minha casa, irmão. A honra é minha. Eu ainda não tô acreditando. Eu ainda não tô acreditando, assim, que eu teria essa honra, essa oportunidade de conviver com você aqui do jeito que a gente tem convivido e muito menos de frequentar a sua casa, né? Oi, irmão, obrigado. Ó, galera, Donzão, eu tenho uma prática aqui, cara, toda vez que eu sento aqui, literalmente, me poder aprender a trocar ideia com um amigo. Então, vou esquecer aqui a câmera ali, nós vamos conversar aqui agora, descontraído. Mas eu tenho tido a oportunidade também de falar para as pessoas como que eu as vejo. Aqui um pouquinho nos bastidores, eu falei, não vamos conversar muito não, senão eu perco o podcast. Mas, cara, eu tenho um apreço enorme pela sua pessoa. Acho que eu sempre falo que a gente não precisa de estar junto para estar perto, literalmente. Proximidade, conviver o dia todo e tal, né? Mas eu te conheço long time ago, ainda no call center, depois nós vamos lembrar disso aqui. Mas, irmão, parabéns pelo coração que você tem, parabéns principalmente pela atitude que você teve de vida. Acho que é isso que faz você estar sentado aqui hoje, eu te receber na minha casa. Porque eu curto as pessoas que têm atitude, velho. Que o cara olha e fala assim, velho, eu vou encarar uma mudança de vida. E você, na sua característica, na sua qualidade, do seu jeito, anos atrás, eu vi um Dom desenhando no caderno, eu vi um Dom grafitando, até um dia que eu virei e falei, velho, você tem que ser tatuador, meu irmão. E você não escutou isso só de mim. E hoje, um dos caras mais elogiados aqui da nossa Minas Gerais do Brasil, cara. Glória a Deus. Glória a Deus. A caminhada, a jornada foi longa. E como a gente estava brincando nos bastidores, eu precisava assim do papo reto, né? Eu precisava assim que Deus chegasse, meu filho, vai, tá esperando o quê? Né? Eu me recordo de te ver, né, no call center, a gente se cumprimentar, né, se falar dentro do possível ali dentro, né, mas separando um pouco ali respeitando, na verdade, ali o setor de cada um, né? Não tinha muita liberdade para chegar aí a gente bater um papo, mas já admirava, porque sabia que você treinava um jiu-jitsu e tudo, e eu sempre admirei. Então, acabou que a gente se aproximou e se alguém me perguntar agora, se você me perguntar agora como, eu não sei te falar. Eu também não. Mas eu lembro da época de você como no grafite. Assim, as artes do grafite e tal. Isso. E logo depois, anos depois, eu te vi como tatuador. E a gente, nas poucas vezes que a gente conversou, foi, velho, esse cara é tatuador, esse cara tem que ser tatuador. Eu comecei no grafite em 95, né? E eu nunca abandonei. Eu nunca abandonei a arte, assim, a arte de rua. Sempre admirei, sempre me envolvi com a arte de rua, o grafite, o breakdance. E independente de onde eu tenha chegado dentro da instituição, dentro da empresa, eu não abandonei. E eu me recordo que uma vez um gestor meu falou assim, você não pode fazer essas coisas porque você é um executivo. E aí naquele momento eu pensei, por quê? Por que eu não posso? O meu resultado, o profissional que eu sou, então ele vai ser medido então pelo meu hobby. Porque eu gosto de fazer, eu tinha que fazer o quê? Jogar golfe? Tênis? Xadrez? Sabe? E aquilo ficou na minha cabeça. Aquilo ficou na minha cabeça naquela época lá. Naquela ocasião eu cheguei até a me questionar se realmente eu deveria continuar fazendo grafite.
Mas ficou na minha cabeça há pouco tempo, depois eu falei assim, não, eu tenho que continuar porque é o que eu gosto. E esse é o grande risco, né, cara? Da gente se moldar perante o que a sociedade coloca. De alguma forma, passou pela sua cabeça, ainda bem que passou, né? Porque... Foi muito rápido. Foi muito rápido. Porque eu na vida também, às vezes chegava nas reuniões e a galera, a primeira coisa que eu olhava era para as orelhas, assim, né? Poxa, como é que esse cara aí é executivo, às vezes como cargo de diretor de empresa, esse cara, velho, a cara meio marcada, esses orelhas, esse cara deve ser bravo. Cara, nada a ver. É o esporte que a gente gosta e que deixa as marcas da vida, né, cara? As cicatrizes ali, assim como, poxa, a sua profissão, velho, você quer mais arte do que você carrega no corpo, a autenticidade que você carrega no corpo, você cria nas pessoas a história. Eu tenho histórias. Eu não tenho tatuagem, eu tenho histórias, velho. Exatamente. Cada caso é um caso, cada tatuagem é um momento da sua vida. Hoje, eu costumo dizer para as pessoas, principalmente as que vão fazer a primeira tatuagem, e eu costumo brincar que, olha, beleza. Inclusive você aí, ó, que vai fazer a primeira, pensa bem, porque sua vida acaba. Acaba. Você fez a primeira, você já saiu da loja, do estúdio, você já vai falar assim, mas ela tá tão só. E é isso que acontece, né, Fernando? Cara, exatamente. E esse espaço aqui, o que eu vou fazer nele? E esse detalhe, né? E esse detalhe aqui, né? E agora? Acho que eu vou fazer mais umas 5 quando eu voltar. E é isso que acontece. Tem gente que já chega assim, fica o ano inteiro sem me procurar. E aí quando vai lá, eu tô com essas 10 tatuagens aqui pra fazer. Você fala, como assim, cara? 10? Tá bom, vamos lá então. E tem gente que já é mais descolado e já chega assim, olha, eu tenho essas 10 aqui, mas essa aqui com 13 centímetros, essa com 7, já chega no jeito. E essa vai encaixar aqui, essa, sabe? Já montou o projeto, né? Só faltou chegar com o decalque pronto. E aí montar minha máquina pra mim, só faltou isso. E aí o decalque é aquilo, né? Que você não aceita, né? Se você não tiver a oportunidade de riscar do seu jeito, vai em outro, né, Dó? Assim. Essa é uma característica, né? Eu acho que a pessoa quando chega a procurar um artista, porque olha, existe uma diferença muito grande entre o tatuador, né, o cara que faz tatuagem, e o artista de tatuagem. Perfeito. Né? Hoje em dia, eu fico um pouco incomodado, talvez até um pouco chateado, pela forma como estão comercializando a tatuagem. Né? Você pode abrir seu Instagram hoje, pelo menos o meu, né? E aí você encontra cursos de tatuagem por, sei lá, R$97. E aí o slogan é do zero ao realismo. E aí eu penso, eu devo ser muito ruim, né? Porque eu demorei 4, 5 anos para ter coragem de arriscar o meu primeiro realismo, até me desenvolver, buscar workshop, viajar para buscar informação, orientação, sentar com aqueles profissionais que eu admirava, pagá-los para ter um workshop particular, para o cara pegar na minha mão e me ensinar aquele movimento. E aí me vem um abençoado por Deus e me lança um curso de R$97 do zero ao realismo. Eu falei assim, não, então o problema sou eu. Sabe, e isso faz com que as pessoas que... já viu um slogan que foi complemente a sua renda. Entendi demais. Aí eu pensei assim, gente, então o que tá acontecendo, né? Eu vou fazer tatuagem de vez em quando. Tipo assim, eu tenho o meu trabalho aqui, mas quando... Tipo um Uber, né? É claro que a pessoa leva o trabalho como aplicativo, muitas vezes a sério, porque é o que ele tem naquele momento. Mas a gente vê grande parte dos motoristas de aplicativo que tem o trabalho formal dele e no final de semana complementa. Às vezes até para... não, eu vou pagar a prestação do meu carro com o que eu fizer com ele. Acontece. E na tatuagem não está muito diferente. A pessoa fala, não, eu tenho o meu trabalho formal aqui, mas eu vou tatuar de vez em quando.
Como a grande diferença, né, velho? A tatuagem precisa de aprimoramento constante. Exato. Sim. E aí isso vem incomodando um pouco, sabe? Porque faz com que os consumidores da tatuagem, as pessoas que admiram a tatuagem, que gostam de tatuar, percam o respeito pelo artista. Exatamente porque o tatuador, né? O tatuador que comprou um cursinho, que entrou por aventura, trabalha com um preço muito aquém do que realmente vale aquele trabalho. E aí, abrindo um parênteses, é muito difícil você precificar a arte. Total. É assim, eu costumo brincar com algumas pessoas que quando eu falo o valor, porque assim, valor é muito diferente de preço. Total. E aí quando eu falo o valor, a pessoa, muito caro. Eu falo assim, não, mas você também tatua? Não, mas como que você sabe dar preço? Como que você sabe o valor de uma tatuagem? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Hoje a gente sofre muito com isso, porque o cara que é só tatuador e não é artista, e aquele que só faz para complementar a renda, ele pega lá o custo que ele tem de material e coloca 50, 100 reais. Sim. E para ele tá tudo bem. E foi o complemento da renda. É o que você falou. Foi o complemento da renda. E vai virar preço, não vai ter valor. Cara, exato. O cara copia o desenho, o cara... Enfim, cada um na sua, né, Dom? Mas é aquilo. Você quer ser um artista, cara? Artista, meu irmão, primeiro você tem que nascer com o dom. Exato. Depois você tem que aprimorar esse dom através até o seu nome, né? Aprimorar o dom através de muita prática, cara, de muita persistência mesmo, de muito treino, né? De muito... Exato. É o que a gente fala o tempo todo de caminhada, da jornada. Na tatuagem não é diferente de qualquer atividade que você for fazer na sua vida. Jiu-jitsu. Tem tanta gente. É porque esse negócio dos cursos, fique rico, de faixa branca a faixa preta pelo YouTube, cara. Assim, acho que cada um na sua tem um comércio por trás disso. Sim. Mas, meu irmão, se você não pegar o lápis, eu nem vou falar a máquina de tatuagem, se você não pegar o lápis e praticar antes, né, cara, você não vai ser um artista. Porque ajuda muito saber desenhar, ajuda muito, sabe? Você ter uma noção ali de desenho, de estrutura, é importante. Muitas vezes um excelente desenhista não vai ser um excelente tatuador. E muitas vezes um artista, eu posso chamá-lo de artista, o cara não desenha, mas é um cara que faz talvez uma escultura maravilhosa, é um cara que faz uma arte abstrata sensacional, é um artista plástico e vira um tatuador fenomenal. E aí entra também a questão do lapidar, igual você falou mais cedo. Tem aquele cara que ele tem um desejo muito grande de ser tatuador, tem aquele cara que ele nunca desenhou na vida, mas o cara, se ele pegar para tatuar, ele vai fazer bem. E aí aquele cara, ele come estudo. É persistência. Persistência é talento, cara. Assim, o talento, obviamente, é um diferencial, já nasce, mas a persistência, o treino, a dedicação, cara, ela vem. Não adianta ser só talentoso, né? Eu falo isso pro Guilherme todo dia, inclusive lembrar uma história aqui rápida. Esses dias mesmo eu estava fazendo um desenho, eu falo isso muito com ele, né? Eu falo, cara, você nasceu com um certo dom de desenho. Mas, meu irmão, se você não praticar todo dia, você vai ser vencido. Até porque as coisas vão se atualizando, né? E moçada, só para passar para vocês, o Guilherme é um sobrinho filho que eu tenho, tá lá no Pará, e que vai vir morar aqui, e aí quase ninguém sabe disso, mas agora eu tenho que tornar isso público. Esse cara aqui, poxa, tem um coração tão grande que Guilherme tem uma história do qual
não curtia muito estudar, o estudar normal de escola. Chegou no terceiro ano do segundo grau e tal, e eu, cara, o que esse garoto vai ser e tal, como é que eu vou ajudar a direcionar? Os nossos filhos, as pessoas que a gente admira, a gente não escolhe a profissão, mas a gente ajuda pelo menos a identificar. Pô, eu vou mandar, mas eu vou colocar ele fazer direito, sendo que ele só vai formar? Cara, não. E aí ele desenhava muito bem, e eu te mandei alguns áudios, falei, irmão, ó, o Guilherme tá vindo aí e tal, e você teve, cara, a paciência, você citou aí de literalmente pegar na mão dele e mostrar ali como é que ele faz o desenho e fazer uma collab no meu braço aqui, junto com ele. E isso é um negócio que ele jamais vai esquecer, cara. Toda vez ele me manda um áudio e fala, tio, e o Dom, como é que tá o Dom? Ele pergunta como é que você tá, cara. Cara, que bênção, cara. Ele é um artista. O Guilherme é um menino que, assim, quando a gente teve a oportunidade de conversar sobre ele, imediatamente eu me recordo da conversa que a gente teve. Imediatamente eu falei assim, cara, o dia que você vier tatuar, traz ele. Traz ele. E eu lembro que aquele dia foi um dia tão gostoso, tão assim, mágico, que eu fico pensando assim, se eu não puder fazer nada para ajudar uma pessoa que tem o desejo de viver de tatuagem, eu não sei nem por que eu tô no mundo. Eu não sei nem por que eu tô aqui para fazer peso, e eu faço muito peso, né? Porque... Sério, cara, eu acho que o que eu não tive no início, como eu gostaria de ter tido, é o que eu faço para as pessoas que me procuram hoje. É o que eu faço, sabe? E hoje, aquela pessoa que eu te falei que eu tava tatuando, né, mais cedo, ela virou para mim e falou assim, cara, você ajuda todo mundo, cara. Porque a todo instante entrava um dos tatuadores lá do estúdio, lá na sala. Ô, Dom, você pode me emprestar tal coisa? Ô, Dom, você pode me ajudar aqui? Dom, você pode dar uma olhadinha aqui? E o que você acha que eu posso fazer para melhorar essa tatuagem aqui? E aí eu penso assim, o cara é talentoso, o cara tá me pedindo ajuda. E aí ao mesmo tempo eu penso, é o respeito, é a admiração que as pessoas têm por mim. E o cara percebeu, ele falou assim, cara, todo mundo, cara, vem aqui, você ajuda, assim, separa seu trabalho e vai olhar e vai ajudar e vai ajudar a procurar um material que às vezes ele precisa, você não sabe onde você colocou e tudo mais. E é assim a minha vida, porque quando eu comecei, eu me recordo de estar fazendo uma tatuagem num rapaz e o dono do estúdio chegar pra mim e falar assim, o que você está fazendo no braço do cara? Não, sinceramente, você tá acabando com o braço dele. E na frente do rapaz, a ponto de não saber o que fazer e... de colocar em desespero, cara. Simplesmente largar a tatuagem e falar com ele, velho, não precisa pagar não, que o cara ali, que é o dono do estúdio, vai consertar tudo aí que eu tô fazendo de errado. Sabe? É assim, eu acho que a única coisa que eu aprendi com esse rapaz foi como não tratar um cliente e um colega de trabalho. Que é um grande aprendizado, tá, cara? É. Eu sempre falo com as pessoas no cunho da liderança, que é meu lado profissional também, sempre falo, cara, a gente aprende muito mais com as pessoas nos dizendo o que nós não devemos fazer do que aquelas que nos dizem o que precisamos fazer. Exatamente. Porque ao longo da vida você vai se adaptando a executar aquilo que te faz bem, que é o que a gente precisa. Sim. Mas se olhando os outros comportamentos e falando, esse daí eu não quero mais. Esse daí eu não quero ser. Cara, é um privilégio. Isso é um privilégio, cara. E aí, voltando lá no Guilherme, cara, foi assim, algo sensacional. Chegar aquele, né, um menino com um talento, assim, invejável. Ele tem o quê? 20 anos? 22 anos. Todo mundo lá. E usando o branco, hein? O branco. Mas eu ensinei ele a aplicar o branco, você viu? Não, ontem ele fez uma... eu lembro de você toda hora que ele posta, assim, né? Não tem como lembrar.
Ele falando, mais um leão. Eu falei, se você somar com os do Dom aí, já deu quantos leões existem no mundo já. Eu vou falar, é um leão por dia que a gente mata, literalmente um leão por dia. Não tem como. E aquele menino, ele vai voar. Ele vai voar. Já ele tá com celular. Não, eu já falei. É outro capítulo. Eu falei. Quando esse menino vier aqui, manda me procurar. Boa. E assim, o que eu posso fazer pra quem procura, sabe? Recentemente a gente abriu uma vaga lá pro estúdio e não durou um dia. Não durou um dia. Graças a Deus. Eu não sei se por admiração ao nosso trabalho, se por admiração ao estúdio, se por admiração a mim, eu não sei. Eu sei que naquela jornada que nós tivemos juntos na IC, pode falar IC? Pode, cara, a IC. Então tá. Excelente empresa, eu sei, devo pode muito falar. à IC, ao Guilherme, ao Cássio, a Não, família toda. eu sou suspeito pra falar. Eu sou suspeito pra falar. Eu não gosto nem de entrar nesse assunto. Eu amo a galera, todo mundo que tá lá. Eu sou muito suspeito. Assim, tal. Eu lembro de ter falado, de falar naquela ocasião, né, que eu queria marcar a vida de todo mundo que tivesse a oportunidade de cruzar o meu caminho, que fosse por 1 minuto. E eu me recordo de falar isso assim com muita frequência. E eu carreguei isso comigo quando eu saí de lá, quando eu fui para concorrente, depois para um outro concorrente. E eu falei isso. E muitas vezes eu coloquei em prática. E aí o que me deixa extremamente feliz foi que há pouco mais de 2 semanas, uma pessoa de call center me procurou, me enviou um relatório pedindo para eu avaliar e criticar para ela. Eu falei assim, Rose. E ela, chefe, não, tal. Falei, Rose, tem 10 anos que eu larguei isso. Mas eu te admiro mesmo assim. Admiração, cara. Eu acho que você foi o melhor chefe que existiu naquela empresa. O chefe não, Rose. Colega de trabalho, pô. E ela, não, Dom, de toda forma eu gostaria que você avaliasse, criticasse e me desse inclusive uma ajuda, porque eu vou fazer uma apresentação de resultados e é para o final da semana. E aquilo assim para mim foi fenomenal, foi fantástico. 10 anos depois a pessoa ainda lembrar que teve a oportunidade de trabalhar comigo e admirar o meu trabalho. Cara, boas lideranças são eternizadas. Assim. Isso é fato. Fico assim, horrorizado. Mais horrorizado ainda quando alguém marca uma tatuagem comigo e fala, velho, você é o Dom que trabalhou na Alma Viva? Que era gerente lá? Sou eu. Mudei um pouquinho, mas sou eu. Sabia, cara. Eu sabia que era você. Sabe? E assim, é a minha primeira pergunta. Eu fiz alguma coisa pra você que você não gostou ou não, né? Não, cara, que isso? A gente ficou preocupado. Claro. Milhares de pessoas. Como é que eu deixei minha marca, né? Exatamente. Exatamente. Os dois extremos marcam, mas assim, eu vejo. Você citou, né, de ajudar todo mundo e tudo. Teve um cara que passou aqui 2.000 anos atrás. Um pouquinho mais, né? Uhum. E ele... O que você faz, o que eu faço, o que as pessoas de coração enorme igual faz, que você faz, é simplesmente o ato de servir, meu irmão. É isso. E eu tenho certeza que esse coração enorme que você tem, assim como o meu propósito que é ser, fazer e doar, e a gente não sabe nessa jornada como vai ser, a gente só sabe com quem que a gente está. Então continue sendo esse dom do coração enorme. Só que agora um pouquinho diferente. Esse cara, que há 2023 anos atrás esteve aqui entre nós, preenche esse coração aí, né, velho? Eu brinquei essa semana, comentei com algumas pessoas mais próximas. Eu falei assim, cara, será que eu sempre fui cristão, cara?
Que isso, né? Que viagem que é essa? Você voltou daquela montanha, você ficou meio lesado? Não é isso. É porque quando eu paro para fazer para lembrar assim das minhas atitudes ao longo da minha vida, eu tive várias oportunidades de fazer caridades e as fiz sem nunca querer nada em troca. Hoje, o que eu posso fazer de caridade, diferente de muita gente que tira uma foto, uma selfie, um vídeo, eu faço no anonimato, sabe? E aí eu fico pensando, essa caridade toda é a atitude de um cristão. Então será que eu sempre fui cristão e não sabia? Sabe? Eu me peguei pensando nisso, cara. Vários, eu posso ficar aqui até depois da manhã, mas aí literalmente vai ser um podcast, né? Contando exemplos de situações que ocorreram na minha vida, em que eu pude fazer o bem para determinadas pessoas, em que eu pude me tornar inesquecível para aquelas pessoas, como sempre foi o meu desejo. E aí, às vezes, as pessoas olham pra gente, hoje, pra mim, um pouco diferente de quando a gente se conheceu, né? Que era calça social, sapato social, blusa, gravatinha, terno. Um estereótipo mais executivo. Aquela coisa assim, nossa, aquele cara ali é chique, né? Aí olha pra mim hoje, que eu não tenho nem calça mais, tem essa aqui que... eu não tenho nem calça mais, é bermuda, tênis, meia na canela, camisa de malha grande, moletom, boné, cabeça raspada e dente cromado. E a pessoa olha e fica assim pra você, mas nem sequer chega perto de você pra saber qual que é a sua. Sabe? Tatuador? Ixi, no mínimo usa drogas. Não tem nada contra quem usa. Mas o estúdio dele deve ser tudo pintado de preto, cheio de caveira, rock pauleira e cigarro e bebida. E não. Certas coisas a gente não aceita dentro do estúdio. Certas atitudes nós não aceitamos. Entendeu? Muito pelo contrário, você entra dentro da minha sala, eu estou ouvindo um louvor. Porque nada é meu, é dele, é do Senhor. E eu demorei para entender que tudo que eu tenho hoje, ele que está me emprestando, ele está me deixando usar. Glória a Deus. Inclusive, a filha que eu cuido hoje é dele também. Ele me designou aqui para cuidar daquela ser humaninha para ele, sabe? E as pessoas insistem em nos olhar como um cara que mete medo, entendeu? Mas assim, pode chegar, trocar uma ideia, pode chegar e aí, cara, não mordo. É como aquelas plaquinhas que a gente posta. Sim. Olha, eu tenho essa cara fechada, mas minha mão é leve, pode tatuar comigo. A gente posta umas plaquinhas assim, pra quebrar um pouco, pra galera entender. E isso é uma outra coisa também que hoje em dia eu tenho tido uma dificuldade muito grande, viu? Que é interagir com esse tanto de rede social, esse tanto de coisa e tal. Isso daí se deixar, a gente consome a nossa vida inteira ali. Ô, Dozão, mas como é que você conheceu, cara? O que te tocou? Assim, o podcast aqui não tem roteiro, né, velho? Mas, graças a Deus. Irmão, como é que foi? Como é que você conheceu de fato Jesus assim, cara, na sua vida? O que te transformou? Infelizmente foi de uma forma que eu não gostaria, né? Que acontecesse tudo, né? Eu brinco com as pessoas que eu demorei 40 anos, né? Eu cometi eu brinco, né?
que eu cometi essa burrada de procurar uma ajuda do Senhor depois de 40 anos. Há alguns anos atrás, eu comecei a me interessar pela vida cristã. Quando a gente é criança, a gente não tem muita opção, né? A gente vai fazer o catecismo, né? Você também veio de uma família católica, né? Vim. E aí eu crismei e tudo mais. Depois da crisma, eu comecei a andar com uma pessoa que, assim, meu amigo até hoje, um artista, um cara que eu sou fã, o Daniel. E eu comecei a fazer grafite um pouco antes dele, ele me procurou em 97, falou assim, cara, você faz uns grafites e tal. Não, eu queria aprender. Eu falei, cara, todo final de semana eu saio e tal, enfim. Aquela coisa da caridade. Vamos comigo. O dom lá servir. Vamos lá comigo, lá você vai aprender e tal. E esse meu amigo é de família cristã e ele frequentava uma igreja batista Nova Canaã. E aí eu comecei a ir com ele em 97. Comecei a ir com ele lá e tal, achei muito divertido, achei muito interessante. E na época eu era mais envolvido com o grafite e o breakdance e tudo. Nós conseguimos um espaço na igreja para que nós pudéssemos treinar os movimentos de break. Então ali eu comecei a me envolver. Eram poucas pessoas que tinham alguns movimentos. O acesso era muito difícil a movimentos. As pessoas que tinham a fita VHS não emprestavam, né? Mas, como articulado que eu era, sempre fui, e fácil de fazer amizade, alguns amigos me emprestaram. E eu falei assim com o Daniel, com os amigos, cara, vamos assistir isso aqui, vamos aprender esses movimentos, porque eu tenho que devolver a fita. E aí a gente começou o nosso movimento de hip hop dentro da igreja. E aí era um grupo que chamava Hip Hop em Cristo. Que massa, cara. Pouca gente sabe disso, sabe? E aí durou bem uns 2 anos, até que o pastor da igreja falou que não ia poder ceder mais espaço e tudo. Porque, Fernando, é o seguinte, meu amigo. Se nós, naquela época, estávamos colocando muitas pessoas dentro da igreja em um determinado dia da semana, eu não me recordo se era terça ou quinta, independente da pessoa ser cristã ou não, a chance da gente evangelizar aquela pessoa e trazer para Cristo era muito grande. É mais jovens. Mas o preconceito falou mais alto. O preconceito falou mais alto. Porque eram pessoas realmente de classe muito baixa. Eu fazia parte dessa galera. Mas o preconceito falou mais alto. E aí algumas pessoas de outros ministérios, com certeza chegou e tal. E enfim, acabou. E depois que acabou, eu falei, demorou. Segui minha vida. Fora da igreja. Fora da igreja. E assim foi. E aí fui estudar, fui fazer faculdade, fui trabalhar. E aí aconteceu a IC e tal, aquela coisa toda. Mas sempre fui temente a Deus. Sempre fui temente a Deus. Minha família sempre cristã. Minha mãe, meu irmão. E eu nunca me identifiquei com a igreja católica. É coisa minha, não tem nada contra, mas eu nunca me identifiquei. Eu também sou assim, eu sei o que você está falando, porque eu também, eu só ia na igreja para casamento, na igreja católica para casamento ou missa de 7º dia, cara. O resto eu não ia na igreja. A imagem me incomodava, assim,
E também eu não conseguia entender muita coisa que era dito pelos padres pela forma da leitura. Sim. Muito formal. A liturgia era muito formal. Exato. Eu não conseguia entender as palavras direito. Eu também não entendia. E aí, peguei... Algumas vezes eu tentei ir. E eu sempre fui um cara mais... um pouquinho mais levado, assim, sabe? Então, a comunidade que eu frequentava, a igreja, que eu tentei ir algumas vezes, era do meu bairro, né? A católica. E aí era muito divertido lá dentro da igreja. Olha, paz de Cristo, paz de Cristo, paz de Cristo. E quando você saía você ia cumprimentar a pessoa na rua, ela não olhava na sua cara. Então eu achava aquilo uma hipocrisia muito grande. E quando meu irmão, minha mãe, não, vamos à missa. Eu? Não vou. Acredito em Deus, sou temente a Ele, por tudo que acontece na minha vida, tudo que acontece na nossa casa, mãe, mas eu não vou. Mas eu também não procurava outra igreja, não procurava outras pessoas pra gente viver em comunhão e unidade. Mas assim eu fui vivendo. Por Deus, cara. Eu fui vivendo por Deus, sempre temente a Ele. Nunca na minha vida eu tive intenção de fazer qualquer coisa que prejudicasse a integridade de qualquer pessoa existente nessa terra. Nunca. Coração puro. Cara, eu vou te falar, Fernando. Eu vou te falar de coração. Uma vez na minha vida, eu fui um pouco estúpido com uma pessoa e aquilo me incomodou tanto. Eu nunca mais tive a oportunidade de encontrar essa pessoa porque foi ao acaso, mas Deus bateu tanto em mim por causa disso. E eu sei que Ele bateu porque aquilo me incomodava. Sim, santo. Sabe? Aquilo me incomodava. E eu repito, eu não era cristão. Quer dizer, eu não me identificava como um cristão. Mas eu acredito que eu já fosse cristão. E aí, Fernando, as coisas foram acontecendo na minha vida, várias coisas, várias turbulências. Perdi minha mãe. Aquilo pra mim foi terrível. Mesmo assim, eu não busquei uma ajuda espiritual. E aí o tempo foi passando. Quando a minha amada esposa falou assim comigo um determinado dia: seu pai tá doente. Eu falei: não, tá louco? Tá. Repara como que seu pai treme. Eu falei: não tá. Ela tá. E eu fiquei com isso na cabeça. No outro dia, cedo: ô pai, ei, bom dia, beleza, tal, como é que tá? Vamos tomar um café aqui e tal. E meu pai, aquela tremedeira assim. Aí eu falei assim: gente, o que será que meu pai tem, cara? Que tremedeira que é essa? Aí ela falou. Aí um dia eu cheguei mais cedo em casa, meu pai alcoolizado. E aí ela falou assim: seu pai tá com problema de alcoolismo. Eu falei: não é possível. Ela tá. E aí eu sugeri a gente fazer alguns exames e tal, pra saber em que nível que tava e tudo. Várias alterações e tudo. Resolvemos... Não. Aí eu resolvi fazer uma reforma na casa. Eu falei assim: olha, vamos fazer tudo que minha mãe sonhou fazer nessa casa. Você tinha dinheiro? Eu não. Mas eu tinha vontade. Eu falei assim: eu vou trocar esse telhado aqui. O sonho da minha mãe era trocar esse telhado. Chove lá dentro e lá fora, vamos trocar esse telhado. Vamos quebrar isso aqui também. Vamos fazer igual um sítio aqui, essa frente aqui, toda varanda aqui. Vamos aumentar esse muro, vamos quebrar mais aqui. Vamos vidro em tudo. Minha esposa: mas de onde você vai tirar dinheiro? Eu falei: não sei. E eu juro, eu não tinha um centavo.
Chamei o pedreiro e falei, quanto que vai ficar pra fazer isso aqui tudo e tal? Porque todo mundo tem um pouco de engenheiro e arquiteto Fazer. dentro de si. Quer definir. E vão, e é isso e tal, e o cara vai tanto de mão de obra e você vai gastar tanto de material. E eu lembro, que dia que você pode começar? Eu lembro que isso foi uma sexta. Ou na terça. Eu, beleza, então, terça-feira já chega aí então. Aí o cara já chegou, levou a galera, a equipe dele e tal. Eu fui trabalhar, voltei. E ele tava lá, ele falou assim, ó, a partir de amanhã você pode trazer o material. Eu falei, não, mas como assim? Não, mas tá louco, velho? Deu nem tempo. Não, peraí. Eu falei, não, a lista é essa aqui. Eu falei assim, Jesus. Isso é coisa pra outra história, mas eu te garanto. Eu me comprometi a trabalhar de domingo a domingo. O dinheiro apareceu, acabou a obra, eu não devia ninguém. Beleza. Fiz tudo que eu podia fazer para deixar a casa mais confortável. E meu pai continuou se entregando a bebida. Minha esposa falou assim, olha, vamos mudar para mais perto do seu estúdio? Falei, vamos. Assim eu consigo dar uma incerta lá em casa de vez em quando. Tem um intervalo? Vamos. Mudamos. O pulo do gato foi esse. Eu tinha um intervalo de 1 horinha lá em casa. Era muito perto, ia lá em casa. E aí eu comecei a me deparar com cenas deploráveis, cenas tristes, em que eu nunca imaginei, sabe, viver e ver assim e tal. Até que um dia cheguei em casa, vi um monte de sangue, meu pai saia batendo nas coisas, se cortava, se machucava e não lembrava de nada. E um dia eu tatuando um rapaz, ele mora fora do Brasil, mora em Miami, e era o último dia que eu tinha para finalizar a tatuagem dele. Era um sábado, ele ia embora no domingo. Meu pai me ligou, meu filho me busca. Eu falei assim, mas aonde? Onde o senhor tá, pai? Ele falou assim, eu não sei. Eu, como não sabe? Você não tava na casa da avó? Ele, mas eu peguei um táxi aqui, o motorista falou que não ia me deixar lá e me deixou aqui. Eu, mas te deixar lá onde? Ele, na nossa casa, em Betim. Eu falei, pai, mas tem quanto tempo que a gente mudou de Betim? Eita, cara. Aí ele falou, meu filho, eu não sei. Eu falei, faz o seguinte então, pai. Você tá, o que é aí onde o senhor tá? É um posto de gasolina. Eu falei, entrega para um frentista aí, deixa eu falar com ele. Aí ele entregou, me identifiquei, expliquei que ele, né, tinha um problema com o alcoolismo. Perguntei aonde era o posto, né? E até se era 24 horas, se ele poderia ficar com meu pai lá até eu chegar. E deixei claro pra ele, falei assim, ele é uma pessoa muito boazinha, só arrumar uma cadeira pra ele vai sentar. Se você falar com ele pra não levantar, ele não vai levantar, ele é muito bom. Ele é muito bom. O cara, não, pode vir, cara, aqui é um posto de gasolina, falou o nome. A gente tá aqui em São Joaquim de Bicas. Seu pai tava lá em São Joaquim de Bicas. Tava. Pra quem não sabe, é bem distante, tá, gente? De Belo Horizonte, região metropolitana. É longe. E aí eu falei com o rapaz, falei, cara, eu preciso sair e tal. Não, mas minha tatuagem. E eu pensei, mas nunca vai ser mais importante que o meu pai, né? Mas falei, cara, faz o seguinte, vai lá, sai, faz um lanche, vai rangar alguma coisa, na hora que estiver voltando eu te dou um toque. A gente encontra aqui na loja de novo e eu termino. Se eu tiver que terminar amanhã de manhã, a gente termina amanhã de manhã. Eu viro à noite, mas eu preciso ir resgatar meu pai. E aí, assim, eu fiz, né? Fui tudo. Eu tô falando um pouco, assim, pra entender o motivo e como e por que eu entreguei minha vida. Busquei meu pai e assim foi. Até que um dia... E eu tentei de todas as formas, gente. Gente, pelo amor de Deus... Se vocês tiverem na vida de vocês, na família de vocês, conhecidos de vocês, que sofrem com alcoolismo, entendam de uma vez por todas. O alcoolismo é uma doença. Não é uma opção da pessoa, é uma doença. Não cometam a mesma falha que eu cometi.
Porque eu acreditava, Fernando, que era um momento dele ali. Que aquilo ia passar. Que aquilo ia passar, que a hora que ele quisesse... Que ele tinha controle. É isso. Né? Porque é o que eles falam. É. E que a gente acaba acreditando se a gente não encarar como doença, né? Principalmente quando nós não somos da área da saúde. A pessoa fala, não, me deixa pra lá, quando eu quiser eu paro. E aí você tem o lado da ignorância, você precisa de ter paciência, aí é o pai, aí geralmente vira uma agressão e tal, mas você tem que insistir, né? E ele... Eu tentei de todas as formas conversar. De pai para pai, de pai para filho, de filho para pai, de filho para filho, de homem para homem, de homem para homem, na ignorância, na sutileza, apelei pro emocional e nada adiantou, sabe? E aí um dia eu comecei a levar ele pro estúdio comigo. Falei, não, o senhor vai comigo todo dia agora pro estúdio. E aí um belo dia eu falei assim, hoje nós vamos a pé, pra gente trocar uma ideia. Fomos conversando, tal, voltamos. E nesse dia eu falei assim, pai, posso te falar uma coisa? Ele falou assim, pode. Você foi o melhor pai do mundo, cara. Você foi o melhor marido do mundo. Quem te conhece sabe disso. A minha mãe, onde quer que ela esteja, ela sabe que você foi o melhor marido do mundo, pai. Você não pode se culpar pela morte dela, não, cara. Você fez o que você pôde. Você ficou mais de 200 dias no hospital com ela, cara. Qualquer outro homem largaria a esposa, cara. E você ficou do lado da minha mãe até o último dia. Não faz isso, pai. Não faz isso, cara. Você tá acabando com sua vida. Com a minha. Da sua neta. Minha filha é doida com o senhor, pai. Vamos pra clínica, cara. Ele falou, você acha que é o ideal? Ele falou, pai, eu acho. Meu filho, então eu vou. Uau. Falei, glória a Deus, cara. E aí a gente começou o trâmite. Ele ficou 10 meses internado. 10 meses, cara. Uma vez por semana a gente podia fazer uma chamada de vídeo. E uma vez por mês a gente podia visitar. Fernando, tudo que acontecia lá em Corvelo, cara, eu parava o que eu tava fazendo, meu estúdio ia lá. Sabe? Tudo. Seu pai tá passando mal aqui. Tô indo. Quando ele saiu, cara, foi uma festa, sabe? Foi uma festa. Nossa, glória a Deus, glória a Deus. Sem ser crente. O Senhor é maravilhoso, pai. Sem ser crente. Minha filha é louca. Louca com meu pai. Louca. E aí eu, muito tranquilo. Mudamos novamente para uma outra casa. Perto do estúdio também. Sempre perto e tal. Um dia eu tive um insight. 3 meses depois eu tive um insight. Saí do estúdio, fui para casa. Parei na esquina, assim, tinha uns amigos assim de moto e tal. E aí, beleza, tal, como é que tá? Tranquilo? Pô, sua glória, tal, da hora. Ô, gordão, seu pai saiu ali agora, velho. Como assim saiu? Ó, olha lá e voltando lá, ó. Eu falei, onde que ele tá? Ah, não, todo dia ele vai ali no Luiz ali e pega uma cerveja. Na hora, meu coração partiu. Eu desenvolvi uma fobia social, eu desenvolvi uma fobia de tudo, uma crise de ansiedade fortíssima. E aí eu procurei um psiquiatra, procurei psicólogo, procurei médico, fui me tratar.
dosagens de remédio alta e ele não sabia, eu não dividi isso com ele, eu não, né? Só em uma determinada discussão que eu cheguei em casa, o portão aberto, com os pitbull em casa, e portão aberto, casa aberta. E aí eu entrei e falei, cara, não dá, pai. O que o senhor tá arrumando, cara? Olha só, portão aberto, pitbull, criança na rua. Por mais que os cachorros sejam dóceis, mas... É um perigo, né? É melhor. Eu sei como é. São pois fortes, né? São fortes demais. E aí... Aquela, não, meu filho, tá tranquilo. E aí eu... Falei, pai, só um minutinho. Fui lá dentro, peguei todos os laudos do psiquiatra, de tudo. Falei, lê aqui. Ele, que isso, meu filho? Eu falei, não, esse aí sou eu. Isso aí sou eu, pai. Tudo tá escrito aí, ó, sou eu. Quando o psiquiatra fez o laudo, eu falei, mas agora é só enterrar, né, não, doutor? Ele riu, assim, e tal, porque realmente era algo muito sério, algo que estava me consumindo por dentro. Eu não conseguia colocar para fora, cara. Com a existência do fundo do poço, você estava dando um passeio lá, né? No fundo do poço, você estava repousado lá nessa época de sua vida. Todo dia, Fernando. Eu, antes de ir embora, eu saía da loja, eu caminhava em direção ao carro, eu atravessava a Avenida José Faria da Rocha, vomitando de ansiedade, porque eu não sabia o que eu ia achar em casa. Eu vomito todos os dias. Todos os dias, a ponto assim de tomar 3, 4, 5 remédios. E vou te contar uma outra coisa. Não sei quantas pessoas vão assistir, é como a gente conversou, não é por like, não é por seguidor, não é por nada. Eu tô falando de como Jesus entrou na minha vida. Glória a Deus, irmão. Eu tinha 2 armas frias. 2 armas frias. Um dia eu fui trabalhar e desmarquei os clientes, sabe? Voltei pra cá, esperei minha esposa ir pro trabalho, esperei meu pai sair pra ir pros botecos da vida. Eu sentei na cama, eu municiava e desmuniciava, engatilhava e desengatilhava. E eu ouvi claramente uma voz falando assim, acaba com sua vida, só. Acaba com esse sofrimento. Você não precisa disso não, cara. E aí, cara, por pouco eu não fiz isso. Eu liguei para um rapaz, um amigo meu, Pedrinho. Falei, cara, o que você tá fazendo? Ah, tô aqui na loja. Vem aqui em casa. Pra quê? Falei, vem agora, cara. Senão você vai vir de rabecão. Desliguei. Ele foi lá em casa. Peguei uma maletinha de metal que eu tinha. Entreguei pra ele minhas 2 armas. Falei, guarda pra mim, velho. Que isso, velho? Abriu. Que isso, cara? Foi um instrumento que vai tirar minha vida, cara. É isso aí. E o que tá acontecendo? Eu falei, não sei, cara. A vontade de acabar com minha vida é muito grande, cara. Eu não tô aguentando mais isso, não. Eu não suporto mais isso. E esse cara sempre me chamava pra ir à igreja. E eu, que igreja, cara? A igreja não vai resolver minha vida, não, senhor. E você ligou logo pra ele? E eu liguei pra ele. E todo domingo ele falou, vamos na igreja. E nada. E eu, não, hoje tem conta de carro, hoje não tem isso aqui. Ô, velho, que igreja? Que não vou pra igreja, não. Meu corre eu faço sozinho, senhor. Deus tá comigo aqui e tal. E, cara, passou um tempo, a gente foi aprofundando os exames do meu pai, foi descobrindo várias outras coisas, várias situações, até que chegou um dia que
saltando muita coisa que aconteceu nesse intervalo da arma até que chegou um dia que o médico falou, cara, seu pai precisa ser operado urgente, tá bom. No domingo, ele fez a cirurgia na sexta-feira, e no domingo que antecedeu essa sexta, ele me ligou me pedir dinheiro. Eu fiz, não tem. Eu, não, mas eu preciso almoçar. Eu falei, então eu vou aí, a gente vai almoçar junto. Peguei minha filha, busquei ele, a gente saiu pra almoçar. Tivemos um domingo maravilhoso. Voltamos, ele fez um cafezinho, a gente tomou um café e tal, brincamos, conversando e tal. Na terça eu busquei ele, na quarta eu busquei ele, a gente internou. E eu lembro dele ter falado comigo assim, ô meu filho, eu acho que eu não vou fazer essa cirurgia mais. Isso já no hospital. Eu falei, ué, você não tem opção de escolha, não? O banho não é opcional? Aí ele falou assim, não, meu filho, eu não sei. Eu falei, pai, o cara que é médico falou que tem que fazer essa cirurgia, cara. Está junto, pô. Está junto, relaxa. Antes disso, teve uma situação que vale a pena frisar. Eu encontrei ele um dia, umas 6, 7 horas. Eu acordei e tive outro insight. Outro insight não. Eu tive um momento com Deus que ele falou assim, meu filho, vai naquele boteco, 7 horas da manhã. Eu caio em Contagem, fui lá pro Dom Cabral, 6 horas, 7 horas da manhã. Batata, ele lá. Ah, você supôs? Com tantos bares que existem no mundo, eu fui direto naquele bar. Aí nesse dia a gente meio que discutiu e ele falou assim, eu quero só beber. Falei, pai, e a Eloá? Como que a Eloá fica nessa história? Não, explica pra Eloá que o avô dela morreu. Aquilo me doeu tanto, cara. Aquilo me doeu tanto dele falar, pedir pra eu falar isso com minha filha. Beleza. Voltando pro hospital, eu tive com ele ali na quarta, na quinta, na sexta. Na quinta à noite meu irmão chegou de Mariana, ficou com ele. Na sexta cedo, ele ia fazer a cirurgia 7h30. 6h40 eu liguei pra ele. E aí, pai, como é que estão as coisas aí? Tudo tranquilo e tal? Não, meu filho, tá só alegria e tal. Já tomei banho, já tirei o catéter. Tirei o acesso aqui e tal. Falei, e aí, assistiu o jogo ontem? Não assisti, pai, não, que jogão, né? E tal. Falei, ó, pai, então é o seguinte. Vinícius já tá com o senhor, né? Tá. Eu vou sair daqui então, eu vou direto pra isso, só vou tomar um banho e tô indo. Assim que o senhor sair da cirurgia, eu já vou estar aí. Né? Já vou estar te esperando no CTI. A gente vai ficar lá com o senhor até na sexta. A cirurgia acabou 4 horas da tarde. O médico chamou, falou, agora precisa de médico, não precisa de visita e tal. Teve uma parada, avisaram, a gente voltou lá e tal, 8 horas. O telefone tocou de novo e eu falei com meu irmão, acabou. Que isso? Você pode atender. Acabou. Tá louco, cara? Não, então, beleza, a gente tá indo. Falei, Vinícius, acabou. Não, só deve ter acontecido alguma coisa lá, mas igual da outra vez. Falei, beleza. Chegamos lá, o mesmo papo de sempre, tudo. E eu sempre fui um cara muito nervoso. E quando eu fico nervoso, eu fico calado, eu me isolo. E assim eu me isolei no canto assim da sala. Aí na hora que a moça acabou de falar, eu falei, beleza, qual que é o procedimento agora? Ah, esse, tranquilo, resolve lá então. Meu irmão, que isso, cara, e tal? Professor Vinícius, a partir de agora eu que resolvo. Acabou, cara. Acabou. O que tá aqui é a matéria. Eu espero que ele tenha tido oportunidade de ser salvo.
Eu espero que no último suspiro dele ele tenha pedido a Deus para perdoar pelas falhas dele, cara. E eu tenho certeza que ele foi perdoado. Na sexta, no sábado, aquele trâmite pro sepultamento. Mais decepção. Sabe, Fernando? Com a família dele. Quem sou eu para julgar? Mas aquilo me corroeu muito por dentro, por muito tempo. Sabe? No domingo, aquele cara que me convidava para ir na igreja dele, que foi lá pegar minhas armas, diga-se de passagem, entreguei todas. Entreguei todas. Não tenho mais arma fria. Eu liguei pra ele. Falei, ei Pedrinho, beleza, cara? Meu amigo, como é que você tá? Tô bem. Queria saber se eu posso ir à sua igreja hoje. Ui. Ele falou assim, primeiro que a igreja não é minha. Ela é nossa. Você pode ir a hora que você quiser. Eu falei assim, beleza, velho. Só que é o seguinte, na hora que eu chegar lá, se alguém olhar torto pra mim, eu não volto naquele lugar nunca mais. Essa é a chance que eu vou dar, velho. E outra coisa, ou eu vou seguir uma vida reta com Deus, eu vou ficar no mundo aí, cara. E azar. E aí de quem cruzar no meu caminho aí, não tô nem aí, não. E aí eu fui, cara. Quando eu cheguei lá, é como se eu nem existisse. Ninguém nem olhou pro meu lado. O pastor falou assim, nós temos um visitante. Temos sim. Qual o seu nome? Falei. Você é convidado de alguém? Sou. Pedrinho. Ô, gente, quando acabar o culto, todo mundo vai lá cumprimentar o Dom, por favor. Aí um cara chegou e me deu um abraço e falou assim, cara, seja bem-vindo, velho. Você fez a melhor escolha da sua vida. E aí eu pensei, seja bem-vindo o quê? Eu só vim visitar, cara. Vou morar aqui não. E aí no outro dia, no outro domingo eu fui. E no outro eu fui. E no outro eu fui. E fui. Quando eu assustei, cara, eu falei assim, pastor, eu quero batizar. Eu quero experimentar mais da palavra do Senhor, cara. Que glória, irmão. Ele falou assim, mas tem um processo. Eu falei, eu sei que tem um discipulado. E foi bom o senhor ter tocado nesse assunto. Porque, pastor Wesley, eu quero ser discipulado pelo Senhor. Porque quando eu cheguei, o senhor me deu um abraço, o senhor orou por mim, o senhor me deu todo o apoio que eu precisava, cara. E aí ele falou assim, beleza. Toda quinta-feira, 7 horas da manhã. Eu falei, sensacional. Ele começou a me discipular. Vamos batizar tal data. Eu falei, pastor, só quero batizar quando eu sentir que algumas pessoas da família do meu pai não me incomodam mais, cara. Porque eu ainda não os perdoei. Aí ele falou comigo assim, mas quem perdoa é Jesus. Eu falei, você tá me tirando, né, pastor? Eu não tenho nem... Tá louco? Eu não posso nem sentir raiva? Ele não. Eu falei, é verdade. Mas a gente continuou discipulado. E aí um dia, certa vez, alguém fez algum comentário sobre a família do meu pai. E aquilo pra mim foi natural. Não sei o que, tal. Aí eu falei, ué, não fiquei com raiva de ninguém de falar da família dele? Tinha o Espírito Santo aí trabalhando. Eu já falei assim, ei, pastor, tá na hora, hein, velho? Tá na hora, não deixa isso aí passar não, cara. Não deixa esse momento passar, não. Marcamos a data. E o meu batizado parecia um evento. Porque quando eu submergi ali, cara, quando eu desci assim, passa um filme na sua cabeça, tudo, cara, minha mãe, meu pai, todos os momentos bons. E na hora que eu levantei, assim, que eu me senti uma pessoa, é assim, é só quem passa pelas águas entende o que eu tô falando agora. Na hora que eu levantei, várias pessoas
do meu convívio, meus primos, meus amigos, com faixa, cara. Um novo homem e tal. Falei, que loucura que é essa, cara? Que abraço, hein, cara, que você ganhou. Abraço coletivo. Eu falei, né? que loucura que é essa, velho? E aí, assim, depois disso eu não quis deixar mais de conhecer tudo que eu puder conhecer da caminhada de Jesus, sabe? E para mim o mais importante nessa trajetória minha até os meus 40 anos, em que eu verbalizei para todo mundo que Jesus é meu único Senhor e Salvador, depois disso eu não quis mais deixar de tentar seguir uma vida reta. Não é fácil, porque a gente nunca sabe o que a gente vai encontrar depois daquela montanha. Se é outra montanha, ou se é uma descida, se é uma ladeira. E se for uma ladeira, como que você vai encarar? Se for reto, o que vem depois daquilo ali? Que hora você vai parar? Só tem uma diferença, né, velho? Nessa jornada aí, os braços dele na hora da queda nos ergue. Na hora do medo e da escuridão, a luz dele ilumina. E na hora da doença, ou na hora que você precisa da unção, ele manda na medida certa. A gente nunca sabe para qual montanha a gente vai seguir, para qual jornada a gente vai caminhar. O fato é, tem um braço forte que segura isso tudo. Eu falo com todo mundo. Eu tenho a oportunidade de falar da minha decisão. E eu fiz uma live. Eu assisti, velho. Pois é. Logo depois que você batizou. Eu fiz essa live explicando exatamente assim, a minha decisão. Eu fiz a live exatamente no dia e na hora que meu pai faleceu. Porque eu só tinha 2 caminhos, cara. Ou eu continuava fora dos caminhos de Deus, ou eu iria, e como eu me propus aí, eu quero tentar chegar mais próximo do que Jesus viveu, sabe? Na caminhada reta, certa. E a todo momento é provação, cara. Sim. A todo momento. Mais bonito do que você saber falar onde está cada coisa na Bíblia, é você viver cada coisa da Bíblia. Amém. E eu falei isso na minha live. Eu não quero decorar, eu não quero saber. Se eu conseguir identificar e falar para as pessoas, ok. Mas eu sei que está lá em algum lugar. Porque todos os cultos que eu vou, toda oportunidade que alguém divide alguma palavra comigo da Bíblia, eu interiorizo aquilo e falo, eu vou viver isso. Mas se me perguntar 5 minutos depois, eu não sei a passagem que o cara falou, mas eu sei explicar o que ele me falou. E eu sei que aquilo é o que eu vou viver. E quando eu decidi ir para a montanha, foi uma realização pessoal, para vencer alguns medos, para mostrar para minha família que eu quero viver uma vida reta com Deus. Eu quero que a minha montanha diária seja superada. Glória a Deus, irmão. Eu quero que as pessoas que estão ao meu redor façam como um amigo falou para mim hoje. Cara, depois que você voltou da montanha, você tá mais radiante. Eu falei iluminado, o que você quer dizer? Cara, você tá diferente. Mas eu não sei te explicar por quê. Eu falei, mas você quer saber? Ele quer. Eu falei, sobe a montanha. Sobe a montanha. Desfrute o caminho. Desfruta o caminho, segue ali, você vai ser feliz. Sabe, velho? E aí, pra quem não sabe, moçada, o Godot tá se referenciando aqui ao programa do Legendários, que ele fez o desafio pra ele deve ter um ano atrás, sei lá. Foi. Mais ou Quando a menos gente fez isso. a tatuagem, quando você fez a minha tatuagem Legendários, eu falei, você tem que subir, sobe a montanha.
E ele, como é que é? Como é que faz? Eu falei, cara, segue a lista e desfrute o caminho. Que é a mesma coisa que eu falo para todos os amigos. E é sensacional, né, cara? Assim, tudo que você sentiu lá. E esse lance de você ter falado da sua esposa aqui mais cedo é muito importante. Tipo, né? Ela te aconselhar, talvez, a não subir. Pelo amor também, pelo cuidado. Sim, Poxa, Dom, você tá um pouco acima do peso. Dom, você não sabe o que você vai encontrar. Dom, você tem um joelho. Pô, e você fala, cara, não me importa. O Fernando tá falando o seguinte, a minha esposa falou assim, por mim você não vai. E eu falei, mas é por Deus. Eu preciso ter um momento com Deus. Que é diferente de quando você tá na igreja, é diferente de quando você tá numa célula. De quando você tá no seu lugar secreto orando. Eu queria estar com ele, eu e ele. Eu queria ver o que ele tinha pra mim. Eu queria ver de que forma que ele ia se manifestar pra mim. Porque às vezes até a gente acha que gente, Deus, Jesus, lá na montanha. E cara, é tremendo. A única coisa que eu posso dizer é que é tremendo. O que eu vivi naquela montanha, eu quero viver todos os dias da minha vida. Que glória, irmão. Todos os dias. E eu fiquei muito feliz quando eu te vi. No meu momento de servidão, né? A gente me emociona todas as vezes. E ver ali sua esposa no final, cara, te recepcionando com sua filha. E eu enxerguei isso em você, eu enxerguei nos outros amigos que eu tive o prazer também de levar, que é a mesma sensação que eu tenho e que é o que Jesus deixou pra gente, né, velho? Tipo assim, se lá na montanha, você no seu dia a dia, você absorveu algo, você sentiu algo, que as outras pessoas, quando olharem pra você e olharem pro Dom, e olhar pro Fernando e falar, cara, eu enxerguei um pouquinho de Jesus através da sua vida, meu irmão, nós somos bem-sucedidos. Verdade, saca? Cara. A gente passa a ser sal e luz para as pessoas de alguma forma. Porém, é inexplicável. Não tem como eu explicar. Dentro da minha racionalidade, não tem como eu transmitir esse sentimento. É só vivendo, é o que você falou, passar nas águas. Tem gente que, às vezes, não sente, aspas, nada. Porque não há nada místico naquela situação ali. Porém, dependendo do que a gente vive, do coração aberto que a gente tem, é ali que você vai ter um sentimento de proximidade que você teve na montanha, que você teve no seu batismo, né? E é inexplicável, cara, é só vivendo. É só vivendo. É só vivendo. Se eu puder dar uma dica para quem assistir, sobe a montanha. Sobe, testa o seu caráter. São 72 horas tendo seu caráter testado a todo instante. Vai, entrega a sua vida. Olha, eu vi pessoas entregando a vida para Jesus lá em cima. Eu vi Jesus restaurando vidas. No final, nós vimos relacionamentos sendo restaurados. É grandioso, cara. E aí, a pessoa falar para mim que não é Jesus? Não é Deus? Eu não sei então o que é. Porque assim, a cada lágrima derramada de emoção, sem um motivo aparente, quem passasse e visse, por que aquele cara ali tá chorando daquele tamanho? E não é vergonha chorar. Não, de forma alguma, cara. Você tá glorificando. É tão bonito ver isso que você tá passando aí. Eu converso muito aqui com o Cris, que tá nos bastidores. Todas as vezes eu faço referência a ele aqui. Cara, esse amor, ele é muito gostoso de sentir. É tão bonito homem chorar. Pra mim é bonito mesmo, cara. Porque você tá manifestando um amor que tá dentro de você. Você não tá reprimindo ele. Vamos botar ele pra fora, velho. Vamos mostrar a forma. Eu adoro quando eu me emociono, quando eu sinto bem e tudo. Pelas madrugadas que eu tô escrevendo, tô criando. E que o Espírito Santo dá uma volta e deixa a gente literalmente nas nuvens, né, cara? Isso é muito bom. É verdade, cara. Coisa de louco. Eu não consigo desenhar, não consigo explicar, não consigo
sabe? Por mais que eu tente, eu não consigo. Eu não consigo. Se me pedirem pra... Não, Dom, pode contar tudo que aconteceu na montanha, do início ao fim. Eu não consigo. E não pode, viu, gente? Não pode, mas se alguém me autorizasse, eu não ia conseguir. É só viver, meu irmão. É só viver. Eu acho que o amor de Jesus, o amor do legendário número 1 de Jesus, o que ele deixou pra gente aqui na Terra, a gente, batemos 1h20 de papo aqui, nem vi passar. E é tão legal de ver o movimento que o Jornada Cast ele cria. A opção minha de não ter um roteiro é justamente por isso. De vez em quando a gente fala de um assunto específico e eu também me questiono, será que eu vou nichar? Será que a gente vai nichar o Jornada Cast? Não, cara, você citou, o objetivo não é ter seguidores, eles vão vir, mas se a gente tocar, se a sua história tocar mais uma pessoa do outro lado lá agora a conhecer Jesus, a gente já tá feliz e satisfeito, meu irmão, assim, essa é a nossa missão, velho, essa é a nossa missão na Terra. Donzão, cara, brigadaço pelo seu tempo aqui, velho. Obrigado. Vai ser difícil de eu dar um título pro seu podcast. Cris, fica esperto aí pra gente dar um título. Porque foi unção pura isso aqui, velho. Assim, cara, parabéns. Eu tô arrepiado, cara. Parabéns pela história, parabéns pela inspiração, parabéns por quem você é, parabéns pelo pai que você é, parabéns pela imagem que você carrega. Imagina, cara. Pela forma humana que você tem, mas que hoje a gente consegue ver que tem um Jesus Cristo habitando aí com o Espírito Santo, velho, deixando esse exemplo para todo mundo. Continue sendo, velho, continue sendo sal e luz no seu estúdio, porque eu tenho certeza que pessoas vão entrar no seu estúdio para fazer tatuagens que não fazem referência a Jesus, e elas vão voltar depois de um tempo por causa de você. Esse é o seu papel. Essa é a sua missão, velho. Essa é a sua missão. Eu tenho certeza disso. E há 2 anos eu tomei a decisão de tudo que eu fizer para honra e glória do Senhor. E não é da boca para fora. Não é da boca para fora. O que eu puder fazer para ajudar, para levar o conhecimento de quem precisa, a palavra de Deus, uma palavra amiga, um consolo. É isso que eu vou fazer. É isso que eu vou fazer, senão não faz sentido eu viver. Isso aí, meu irmão. Nosso caminhar da jornada é rumo à eternidade, velho. E assim, que a gente puder servir as pessoas aqui, a gente serve. E servir não é só com grana. Servir é com abraço, servir é com atitude, servir é com sorriso, com grana também, velho. Com obra, com qualquer outra coisa, mas a gente não pode se limitar a isso. Às vezes uma palavra conforta muito mais, né? E é isso que ele deixou pra gente aqui. Ele já deixou um monte de palavra que é viva, que é só a gente procurar, que a gente se engrandece como ser humano aqui, porque é o maior exemplo que existiu. Meu irmão, brigadaço. Valeu. Eu queria que você deixasse aí suas redes sociais. Moçada, volto a repetir, um excelente tatuador, um cara abençoado demais. Toda vez que eu vou lá tatuar, a gente grava quase uns 3 podcasts, né, cara? Fica 6 horas, 8 horas tatuando. É verdade. Mas, meu irmão, deixa aí suas redes sociais pra moçada. Minha rede social, Instagram, Dom, com M de Maria, Avanzi, AVANZI, Dom Avanzi, não tem erro, segue lá. Se quiserem me procurar para um orçamento, tatuo não cristão também. Eu até prefiro tatuar um não cristão, pra gente ganhar mais uma alma pra Jesus. Vamos que vamos. Obrigado, gente. Obrigado por tudo. Valeu, Parreiras. Obrigado, Valeu, Cris. irmão. Valeu, meu nobre. Moçada, obrigado para vocês que assistiram, ou que estão assistindo, que ouviram. Compartilhem esse podcast. Eu tenho certeza que vai inspirar pessoas aqui. A gente falou de tatuagem, de arte, mas no final a gente falou do maior artista que essa terra já viu e que foi o criador disso tudo aqui. Basta, quando você estiver deitado, observa um pouquinho das estrelas, independentemente se você estiver na montanha, faz o teste. Se um dia você estiver viajando, principalmente se você não estiver dirigindo, não fica no celular não, cara. Eu sei que esse negócio é um vício, trabalho com isso,
Mas, cara, olha um monte de montanha, um monte de coisa bonita que tem por aí. É na simplicidade que ele mora, mas para poder fazer grandes coisas. Viu? Valeu, obrigado, até a próxima. Fui!